Olá, estamos nós aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube e este é Professor Responde. Aliás, eu gostaria muito de dizer a vocês que assim como o meu queridíssimo visualizador detesta a palavra seguidor, quem tem seguidor é Jesus. Eu não tenho seguidor, eu tenho visualizadores. Então, para o nosso querido seguidor Sandro, ele fez a seguinte pergunta, que eu peço a vocês, exorto que façam perguntas. Vocês tirem as suas curiosidades, tirem as suas dúvidas. Ficou alguma dúvida de algum vídeo? Perguntem. Coloquem lá no perguntas e respostas do vídeo abaixo a sua pergunta e eu responderei por vídeo. Então aqui está, a do Sandro é: professor, pode me explicar o que é o plano astral e os Exus? Posso, Sandro? Posso. Primeiro que eu cambonei um preto velho chamado Pai José de Angola durante 5 anos e no local onde era minha sala, nós transformávamos em determinado momento em um terreiro, é fácil, e ali aparecia ele e outros. Tinham 5 médiums e eu era o único que ficava lúcido e então eu organizava os trabalhos. Então tenho 5 anos de experiências e essas experiências foram seguidas de lições, então foram visuais, experimentos vistos, né? E também lições que quando faltava um cliente para o Pai José de Angola, para o Preto Velho, ele sentava e me dava lições. Então, posso sim explicar o que é o plano astral e o que são os Exus. Então, o que é o plano astral? O plano astral é isso aqui, olha. Esse espaço aqui é o plano astral. E o que é que esse espaço aqui é? Esse espaço aqui é a repetição, exatamente você comparando, você vai perceber que aquele espaço ali é a repetição de um outro espaço que eu já mostrei muito para vocês, que é esse aqui. Olha, compara os dois. Só que esse aqui, perca as esperanças de ir lá, viu? Não tem viagem astral que te leve a esse plano. Esse é o plano de Deus. Aí em Sofia Or, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Reshit. Só Reshit tem acesso a esse espaço, a esse plano, a essa dimensão que nós chamamos de horizonte da eternidade ou as trevas divinas. Esse é Javé. É parecido, parecidíssimo, tá vendo? São círculos concêntricos e aqui um dia nós vamos poder entrar nesses círculos, é o contrário, né? Mas é de lá de dentro para cá, porque esse aqui que eu estou na mão direita, colorido, é o último, é a bolinha aqui, isso eu já disse. Então, este criou este e este é a repetição desse, né? Só que não tem os poderes que ele tem. Pois bem, o plano astral é este, não é este. Esse é o plano divino, sobrenatural. Então, o que nós vamos ver agora, para fazer a sua resposta, é o que é isso aqui. Essa é a verdade, né? É assim. Mas acontece que, por uma questão didática, os especialistas decidiram apresentar de uma maneira diferente. Então, quando você chega até um livro de Cabala, como é esse que eu estou aqui, né, ou outros, então você vai ver árvores da vida, né, como essa que está aqui, olha, tá vendo? Né, que seria aquilo ali, mas de uma maneira didática. Isso ajuda. Não é a verdade é aquela que eu te mostrei, né? Javé é a cópia de Reshit, só que não tem os poderes de Reshit. Em Reshit você não entra, não tem como você se projetar para dentro de Reshit, mas como tem como você se movimentar aqui dentro. Então essa nuvem aqui em volta é a clara do ovo de Javé, e esse esquema aqui é a gema do ovo de Javé. Ou seja, aqui é que ele fez a criação dele. Nessa criação dele, nós estamos. Essa figura é muito importante, porque ela mostra o que eu insisto em dizer, que não são 11 planos, como os judeus falsamente ensinam. São 12. Então, se você contar as bolinhas aqui, ó, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é o inferno. Clipar, é o inferno. O inferno existe, viu? Jesus várias vezes se refere a ele como sendo a Guiena, o lugar que tem enxofre fervendo, né, e que tem torturas infindáveis. Então, está aqui. Essa é a única árvore que eu tenho que tem aqui o inferno, chamado Clipá. Então, são 12 planos. Nunca fui para esse, nem quero ir. Nós estamos aqui. Mas nem sempre nós estivemos aqui. Então, se tirar essa bolinha aqui, vamos ver como é que vai ficar. Era assim originariamente, ou seja, essa roda que está aqui, que é o plano astral é isso aqui, são camadas, e nós vamos passar de uma camada para outra. Nós estamos aqui no centro, que é o nosso mundo, e nós vamos então fazer a viagem, que é a projeção astral, né, saindo de um plano para ir para outro, passando de um para outro na viagem que se chama astral, mas na verdade esse nome não está tão correto. Aqui nós temos o desdobramento, ou a projeção seria a palavra correta. Muito bem. Então, antes da árvore ter aquelas 12 esferas, o que é que ela era? Nunca foi aquela árvore, aquilo ali é uma fantasia, ou melhor dizendo, não posso dizer que é uma fantasia, seria melhor dizer que é um esquema didático para poder explicar melhor o que é o plano astral. Então, aqui está, em uma figurinha que uma nossa querida aluna Pata Armond fez e que um amigo nosso ampliou. Então, isso é hoje, depois que Jesus Cristo veio ao mundo, mas não era assim. Antes de Cristo vir ao mundo, era assim. Então, essa bolinha não existia. Isso aqui é o nosso mundo. O universo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro que nós criamos. No mito em que Javé pede que a gente escolha se quer ficar no paraíso, que seria escolher a árvore da vida para ficar lá, ou se a gente quer escolher comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que é onde está Lilith ou Samael, a serpente. A gente estava aqui. Quando isso aconteceu, a gente estava aqui. E a gente já transitava por aqui à vontade, né? Javé passeia por aqui, que não é isso, lembre-se. A verdade é essa, mas isso é pouco didático, é mais complicado. Então, isso aqui não existia, nós estávamos aqui e nós podíamos viajar por aqui à vontade, junto com os anjos. Javé criou os anjos. No outro vídeo nós falamos que esses anjos são descritos como dragões. Então vamos mostrar em outros autores essa concepção, essas ligações que estão aqui, nessa árvore aqui, elas só apareceram depois que Jesus veio ao mundo. Então, essa é a nossa esfera, o nosso universo. Esse é o que a gente estava, é o Éden. É o universo que Javé criou a gente. E aqui só tem essa ligação. Essa ligação, então, foi criada depois por Jesus Cristo. Vamos mostrar outro autor muito... Esse aqui é Ariel Ben-Sion. Então, vamos pegar uma outra fera, que é Ariel Kaplan, é outro Ariel, e ele vai mostrar a mesma coisa. Ou seja, a árvore, ou seja, o plano astral, está aqui, ó, é uma repetição. O livro é outro, ó, por sinal é em inglês, mas a situação é a mesma. Corta isso aqui. Aqui está Javé. Aqui está o plano astral. Cada uma dessas bolas é uma dimensão. E nós podíamos viajar por essas dimensões à vontade antes da gente ter escolhido criar o nosso mundo. E Javé nos expulsou do dele e nos mandou para o nosso. E nós estamos aqui. Hoje nós vivemos aqui. E aí o nosso trabalho é exatamente, através da projeção astral, a gente fazer com que a gente volte a transitar por esses mundos que já foi
o nosso, vamos dizer assim, o nosso dia a dia. Entendido até aí? Então, isso é o plano astral. Nós estávamos aqui, fomos expulsos, aquela ideia da Bíblia que diz que o anjo com espada de fogo nos expulsou do paraíso, é uma metáfora para dizer que nós optamos por comer a árvore da ciência do bem e do mal, que é criar um mundo bom e mal. O de Javé não era bom e mal. Ele tinha alguma coisa de imperfeito, mas não era bom e mal. Então a gente estava aqui, e aí a Bíblia diz que exatamente que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais e os expulsou do paraíso, ou seja, daqui. Nós deixamos de poder transitar por aqui, criamos este universo aqui. Este é o que você olhando para o céu vê, é o que os cientistas estudam, mas quando você tem o curso de projeciologia, né, então você pode, eu prometi a um de vocês, alunos que perguntou, se eu posso dar o curso para fazer, posso, vou fazer. Mas a gente pode, né, fazer essa viagem. Ficou mais difícil. Poucos podem, mas a gente pode. Então você vê que a árvore de Ariel Kaplan confere perfeitissimamente com a árvore de Ariel Ben-Sion, que é outra fera. Exatamente a mesma coisa. Então, era assim. Os judeus mantêm aquela forma para nos lembrar e dão apenas como sendo 10 esferas, estão numeradas, mas são 12. Aqui ele não botou a esfera que está aqui, que é da At, 11, e aqui ele não botou a esfera que está aqui, que é Klipá, que é o inferno. Então, aqui estão presos os demônios, e aqui estão as almas dos condenados, naquela árvore que eu mostrei a vocês antes. Então, os demônios não estão atormentando os condenados estão em outro lugar, em outra situação, né? Mas a árvore correta, portanto, verdadeira, é essa aqui. Ela está completa. Aqui está o inferno, o Klipá, o Hades. Bem, agora vamos ver o que é que nós fazemos. A gente pode sair daqui e pode transitar por aqui. A gente, eu digo, aqueles que, né, não podemos chegar nessa coroa aqui. Essa coroa é Reshit. É uma maneira de simplificar, né, Reshit. Dizem que Moisés chegou. Então, nesse livro aqui eu já mostrei várias vezes. Moisés, né, no nosso mundo, mas ele vê o anjo Javé, que é o nosso Deus, o Deus do nosso universo, aqui, tá vendo? Em forma de anjo, que ele é um anjo, e ele vê o olho, que é apenas a percepção que ele tem de Reshit. Ele está aqui no mundo nosso, esse é o nosso mundo, né? Ele tem carne, osso e pescoço. Aqui é uma pequena percepção que ele tem de Reshit, e aqui é o anjo Javé, que governa todo o universo que nós chamamos de universo astral. Aqui estaria Javé na Suprema Coroa, ou seja, no alto da árvore, lá em cima, na esfera superior, na esfera suprema aqui. Então Javé estaria aqui, e aqui o desenhista representou ele dessa forma com a sua corte de anjos. Então, entre uma esfera e outra existe uma barreira. Essas barreiras são chamadas portais. E esses portais, o nome portal, quando eu contei a história da sogra, da vovó que veio visitar a netinha e fez ela adoecer, eu disse que um desses portais era de fogo. Mas cada um deles é diferente. Quer dizer, quando você ultrapassa de uma bola para outra, de uma dimensão para outra, então você nunca sabe o que vai encontrar, a não ser que você já tenha ido lá. Então, tudo isso Eliphas Levi explica nesse livro, O Grande Arcano, né, que seria unir o nosso mundo ao mundo de Javé num único mundo, né? Aqui é a simbologia, então o iniciado segurando uma espada, que seria a força Kundalini da coluna vertebral, que une os dois mundos. Esse é o nosso, simplificando, né? Que seria a última bolinha. E esse aqui seria o Iesod, o primeiro de Javé, que depois se estende de lá para cima, né? Então,
Assim é o astral. Esse é o astral. Eu vou mostrar a você aqui uma figura que eu gosto de memorizar, porque aqui significaria o homem todo, o homem completo. Então, esse círculo, né, seríamos nós, dividido em preto e branco. Aqui tem uma divisão, metade. O preto é a razão, desculpa, o preto é a emoção, o branco é a razão, e as 4 capacidades, né, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, que nós dispomos para poder a gente progredir e fazer aquilo que você disse aí que está interessado em saber, né? O que é que é. Eu adoro essa figura porque ela é muito simples e ela sintetiza tudo. Essa flor sintetiza tudo. É a síntese de tudo. Mas existe uma mente brilhante que decidiu fazer isto, mostrar os grandes sistemas num livro chamado Arqueômetro, chamado Santi Virdaveidre. Aqui ele mostra os grandes sistemas. E ele começa, né, mostrando que há muitos sistemas, porque em determinado momento, na época de Pitágoras, os discípulos de Pitágoras cometeram um grande erro em relação à doutrina pitagórica. Aqui está escrito a sabedoria do homem no paganismo. E na página seguinte, a regressão mental, né? A regressão mental e o grande erro. Então, a partir do mau entendimento da doutrina pitagórica, que a maçonaria entrou nessa, então se fundam as várias escolas de ocultismo, de esoterismo, e essas escolas vão cometer, vão divergir, vão fundar várias escolas. E aqui ele está, o erro fundamental. Pronto. Então existem muitas escolas, cada uma tentando ensinar a você o que você deve fazer, dizendo que é melhor do que a outra, por causa da má interpretação da doutrina pitagórica. É o que Santo Ives de Alvedre, que não tem, mostra aqui. E aqui dentro do livro todo, ele vai mostrando os vários sistemas. Cada uma dessas figuras é um sistema esotérico, é um sistema de ocultismo. Aqui é o sistema do Templo de Salomão. Isso aqui é o esquema do Templo de Salomão. Mas ele não faz restrição nenhuma, olha. Isso aqui é Shiva. Então, tá vendo? Hindu, ele vai mostrando todas. E vai mostrar a Umbanda também. Então, o que ele diz é que nós temos que chegar a essa situação que seria o nosso mundo, nós dentro do nosso mundo, nessa forma que equivale àquela estrela, mesma coisa, equilibrada. O triângulo de fogo virado para cima, o triângulo de água virado para baixo, a emoção e a razão equilibrada, e nós, com a inteligência, vontade e memória, sendo dono de nosso próprio ser. Aqui tem coisas lindas, ele, como eu disse, não faz distinção. Aqui ele coloca, por exemplo, uma igreja católica, né? Mostrando que o catolicismo também tem, apesar da ignorância dos cristãos e católicos, e aqui ele vai falar porque Maria é tão importante na igreja católica, né, que os protestantes não consideram. Então, o triângulo de Maria, que é o que está de cabeça para baixo. Aqui ele fala também da Umbanda, mas eu vou agora, que você já entendeu o que é a projeção astral, aqui ele vai, olha, sistemas e mais sistemas. Cada uma dessas formas é o resumo de um sistema. E aí, haja sistema. Aí você vai se perder por aqui, né? Você vai se perder por aqui, mas o livro é muito extenso e você não vai ler. Fundamentalmente, a figura é, de certa forma, a mesma. Bom, isso é um livro precioso, foi me dado de presente por um amigo, e aqui estão todas as escolas de mistérios, tudo aquilo que a gente dividiu, quando na verdade a sabedoria era una, era uma coisa só. Mas o ser humano, devido ao erro triunfante, né, daqueles que
deturparam a doutrina pitagórica, que era perfeita. Ele trabalhava com música e com geometria. E matemática, música e geometria. E aí, com isso, ele construiu um sistema perfeito. Só que vários alunos dele deturparam esse sistema, a maçonaria inclusive. E aí ele chama isso de o erro, ou seja, a regressão mental, ó. La regressão mental, está em espanhol. O erro é o homem, a sabedoria do homem no paganismo. E aí, paganismo aí na época da Grécia. Bom, então, dito isso, por Santividade Veíde, então, o que é que acontece? Nós estamos agora aqui, nesse mundo, no nosso mundo, vou mostrar de Ariel Bension, para você ver, né? Estamos no nosso mundo aqui, e nós temos condição de treinar, aprender e ir para o mundo de Javé. E aí, em cada uma dessas esferas, tem um portal. Portal é um nome. Pode ser de fogo, como no caso da vovó, da Sofia. Pode ser de água, pode ser o que quer que seja. E o que é cada um desses mundos? Depende. Alguns são éter, uma escuridão com astros brilhantes. Ontem, por exemplo, eu fiz duas projeções astrais. Numa delas eu estava dentro de um Big Brother, uma casa de 2 andares. Então ali tinha um chefe. Esse chefe, a casa tinha 2 andares, né? Esse chefe tinha feito, era um demônio, era um mandatário de Satanás, né? Então eu cheguei lá e aí participei de um tipo de desafio, mas não venci nenhum dos desafios, porque eu terminei, havia uma mesa para comemorar os vitoriosos, e todos estavam sentados na mesa do 2º andar, e eu, derrotado, passei do 1º andar de baixo, depois de perder todas as provas, que foram as tentações que eu não caí, e eu passei pela mesa, não sentei na mesa, ele rindo, e eu via dentro dele uma serpente. Ou seja, era um demônio. Era um dos emissários de Satanás. Ele rindo, mas eu venci. Porque aí eu passei pela mesa e entrei num quarto. Aquele quarto era outro portal. Quando eu entrei no quarto, abriu-se um tipo de alçapão. Isso é uma viagem astral. Veja, estou contando, foi ontem, essa madrugada. Nesse alçapão, então, quando você tocava, ele tinha uma mola e ele subia. Tinha uma escada. Aí você descia. Lá nessa escada, quando você descia a escada, tinha um plano lindíssimo, lindíssimo. Ou seja, eu estava ali no plano astral. Eu saí de um plano astral onde o diabo mandava, que deve ser aqui o nosso, fazendo as coisas para que você seja tentado a fazer o mal. Fui vencido, sou pobre, em vez de ter sido rico, de ser rico porque teve oportunidades, mas ali naquele sonho, para mim, aquilo era uma vitória. Eu era, para eles, um derrotado, mas diante de Javé, diante de Deus, eu era vitorioso. Tanto assim que no próximo cômodo, então o alçapão estava ali, quando eu toquei, a mola levantou o alçapão. Tinha uma escada, eu desci. Quando eu desci, não posso lhe descrever a beleza desse universo. Né? Ali tinha um gramado, essa relva era lindíssima, e tinha muitas criaturas, todas elas loiras, umas 50, e essas criaturas estavam todas nuas, mas você não via os órgãos genitais delas. Era uma nudez inocente. E eu tentava me aproximar. Tinha uma entre elas que era mais madura e mostrava-se como se fosse a liderança, ela era a líder. E então ela estava no lugar dela. E os outros estavam em torno dela, uns deitados, outros sentados, outros brincando, né? Eram anjos. Então eu saí do convívio dos demônios depois de ter vencido as provas, ou seja, perdido, eu venci. Como Jesus na cruz. Ao morrer na cruz, ele venceu a morte. Então, o
o meu mestre me deu essa lição. Você não é um perdedor, você é um vencedor. Porque ao recusar ser um Silvio Santos da vida, ao ser um Abílio Diniz, ao recusar essas riquezas e essas coisas que o Senado e o Congresso têm, você terminou não traindo, né, a lei universal de Deus e se considera derrotado. Agora vou te mostrar onde você está. Me levou. E aí eu vi os anjos, lindíssimos, todos de cabelos grandes, o corpo era belíssimo, e quando eu fui me aproximar, tinha uma rainha no centro, quando eu fui me aproximar, uma senhora de mais ou menos 36 a 40 anos se aproximou de mim, nua, mas eu não vi os órgãos genitais dela. Era uma nudez inocente. Era nua por quê? Porque está diante de Deus. E diante de Deus ninguém esconde nada. Aquilo era uma metáfora, eu entendi. E ali era um plano onde eu estava, entendeu? Aquele alçapão era um portal para outra dimensão. Eu saí da dimensão dos demônios, uma daquelas rodas, né? Saí de uma delas e fui para a dimensão dos anjos. E lá eles eram lindos, mas quando eu me aproximei, então uma delas se aproximou de mim, com 36 anos, e disse assim: não chegue mais perto. Você não se qualificou ainda e eles não lhe aceitam. Olha só, eu fiquei muito triste. Quer dizer, apesar de tudo que eu tinha sofrido, ela disse: eu sou a responsável pela sua evolução. E eu posso me aproximar de você e você de mim. Ela estava a uma certa distância do grupo. Eram 50, lindíssimos, todos loiros e cabelos grandes. Eram anjos, numa forma de... Então estava na dimensão, em outra dimensão e outro plano. E aí eles não lhe aceitarão e realmente eu sentia como se fosse uma barreira que me impedia de me aproximar deles. Quando você se qualificar, você poderá transitar entre eles e eles vão aceitar você. Então eu saí daqui, vim para um desses aqui era o reino de Satanás, e aí ali tinha o Big Brother onde eu fui derrotado, mas ao ser derrotado eu caí num alçapão e caí exatamente no mundo dos anjos, que eu merecia exatamente por ter vencido aquelas tentações. Então veja como é, cada dimensão é diferente. Você não pode dizer que uma dimensão é isso. Já me vi em uma dimensão onde tinha um imenso galpão, e nesse galpão eu era um professor, graças ao conhecimento que eu tenho, e tinha mais de 1000 alunos. Eu estava dando aulas de como progredirem, porque eles não estavam de roupa branca, e eles tinham de conseguir a roupa branca para poder passar para cima. Ou seja, para poder chegar mais adiante, porque tem aqui uma escada, né? Agora vamos entrar nos Exus. Então, para subir essa escada, precisava haver uma qualificação. Aqui tem as 3 colunas simbólicas: sabedoria, que é essa aqui, né? Poder e bondade. Então, se você exerce nesse mundo a sabedoria, o poder e a bondade, você está subindo na escada. Olha, as chaves são dadas por cada escola. Então, essa é uma escada simbólica por onde os Exus também sobem. Para que eles sobem? Eles sobem porque eles têm que chegar num ponto máximo, mais alto de Javé, na cabeça de Javé. Eles têm que chegar na árvore que nós vamos mostrar agora. Aqui já é depois de Cristo, então aqui nós estamos aqui, mas só havia essa ligação, como eu mostrei. Agora existem 3 modos de chegar, né? Então Jesus Cristo é o caminho, verdade e vida. Então aqui está um que é o caminho, que sempre houve, a verdade e a vida. Você pode chegar por esses 3. Eu não sabia que dimensão era, não me era dado saber, mas foi maravilhoso. Foi uma projeção astral, isso é uma projeção astral maravilhosa, e os Exus fazem a mesma coisa. Eles estão aqui quando eles querem, são invisíveis, mas eu os consigo ver. O que são os Exus? Bom, eu estou me preparando para isso. Como eu tenho um certo conhecimento, então quando eu morrer, provavelmente eu serei separado para ficar entre aquele grupo de anjos que vão ajudar os seres humanos a vencer as dificuldades e não ceder lá no Big Brother de Satanás para cair na tentação e enriquecer facilmente, roubando, matando e fazendo tudo de maldade. Então a derrota foi minha vitória, né? Todos olhavam para mim sorrindo,
fazendo mofa, né, galhofa, e eu de cabeça baixa, mas na verdade eu era vitorioso. Tanto assim que eu fui para a dimensão dos anjos. Então você vê como é lindo isso. E o portal? Bom, eu apareci no portal, na dimensão dos demônios, né? O Big Brother. E eles já estavam comemorando a vitória. Como distribuir as riquezas deles entre aqueles que estavam na mesa. Eu não participava. Eu passava ao largo da mesa, não tinha minha cota de riquezas. Mas lá tinha um portal, que era um tipo de um alçapão, e aí eu entrei no convívio dos anjos, para onde eu acho que serei mandado, quando eu sair desse corpo perecível, para poder ajudar aqueles que estiverem aqui a vencer as tentações lá do Big Brother. Então, veja como é complicado cada um desses mundos. Nós podemos chegar aqui? Podemos. Podemos chegar aqui? Não. Aqui é o horizonte da eternidade. É uma maneira simbólica de mostrar o que eu disse a vocês. Reshit. Aqui está o quadro completo, né? Então aqui está o Ain Sof Or, né? Ain, o horizonte da eternidade. Aqui está as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está Javé, feito por Reshit, né? Dentro deles três. Né? Aqui é uma maneira didática de dizer que esse escuro, essa escuridão aqui, é na verdade três pessoas: inteligência, vontade e memória, como nós, que criaram Javé, o ovo Javé. A parte de fora é a clara, a parte de dentro é a gema. Dentro da gema ele criou o paraíso, no paraíso, que ia só até essa esfera e Exode, então ele nos fez a primeira prova. Vocês querem ficar aqui e obedecer à minha lei? Ou vocês querem criar um mundo onde vocês façam as leis? E nós, então, obedecendo a serpente, Lilith ou Samael, decidimos errado. Criar um mundo onde nós criássemos as nossas leis, fizéssemos a nossa lei, e estamos aqui, né? Que não é o inferno, porque abaixo daqui já mostrei, tem o Clipar, que é de fato o inferno. Vejam como tudo é simples. Agora, e onde fica agora? Mas não se esqueça, viu? Basta você memorizar essa coisa lindíssima que é essa flor. Eu fico maravilhado toda vez que eu vejo ela, porque é de uma simplicidade enorme, né? O círculo, tudo é você. Isso aqui é você, sou eu. O círculo está dividido em dois. Metade é escura, como o Tao Te Ching. Metade é clara. A metade escura é um símbolo para a emoção, que é considerada negativa. A emoção não é boa conselheira. E a outra metade é clara, que é a razão. E aqui nós temos inteligência, vontade, memória e sensibilidade. É isso que nós vamos ter que usar para poder subir, né, através do nosso corpo astral. Aqui eu tenho ele. Deixa eu ver se eu encontro com facilidade. Vamos lá, Malanf, 1, 2, 3, e já. Aqui nós temos o nosso corpo astral, o etérico, do pretérico, e é ele quem evolui. Não é o nosso corpo biológico degrada. Vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. Mas eu já descobri uma maneira de repor as peças. Eu tenho um almoxarifado que tem peças de reposição. Então, curei a hemorroida, curei meu estômago, curei, mais recentemente, quer dizer, agora, assim, aprendi a repor as peças que estão sendo gastas nesse corpo. Tudo indica que eu vou viver mais tempo. Mas esse não depende do biológico. Esse não é biológico. Esse é o corpo etérico, é o duplo etérico, chamado erroneamente corpo astral. Não, o corpo astral está acima desse. E se você for até o corpo astral, você vai ter um grande susto. Sabe por quê? Porque o corpo astral, ele na verdade vai ser a sua verdade. Eu entrei no universo astral, foi uma das viagens que eu fiz. Agora vocês imaginem o que é que eu vi. Quando eu olhei, então, o meu corpo era de coruja, até a cintura. Coruja, uma coruja. A boca era de crocodilo. E da cintura para baixo era um dinossauro, um tiranossauro rex. Aquilo era eu. O que significava? Eu decodifiquei na hora porque eu sou perito em simbologia. Então, o que é que aconteceu?
o corpo de coruja porque eu tenho um afã enorme de saber. E a coruja é o símbolo da sabedoria. Então, na minha maioria, né, na minha maior parte, eu busco a sabedoria. Né? A boca de crocodilo por causa da minha capacidade de falar demais. O crocodilo é o único animal que quando uma coisa cai na boca dele já começa a digestão. Então, se ele abocanhar com a perna, babau. Não vai procurar pegar a perna na boca dele que ela já começou a ser digerida. Então, o poder da palavra era a boca de crocodilo. E da cintura para baixo, meus instintos, quer dizer, aquelas partes que eu não gosto muito, que eu luto para dominar, que era um tiranossauro, um dinossauro, daquele Tiranossauro Rex. Então, eu sou isso. Sabedoria é a minha maior busca. Instinto, um instinto brutal, porque um tiranossauro é o animal mais primitivo, mais pré-histórico que existe, aqueles lagartos gigantes. Eu tenho que lutar contra isso, usar a minha sabedoria, uma das colunas do templo, para poder lutar contra isso. Olha, eu tenho que usar essa coluna, essa é da sabedoria e a da força, fortaleza, para subir a escada e lutar contra essa parte, porque essa é da harmonia, essa me ajuda. Né? Então aqui está um altar e eu vou subindo isso aqui. Então, essa é a luta. Agora, vocês vejam, aqui Santa Isidade Veides mostra todas as doutrinas que vieram a partir do erro do pitagorismo que foi feito por alguns dos seus alunos, inclusive a maçonaria. Então, as sociedades secretas, todas elas estão cheias de erro. Cheias de erro. E então, a primeira coisa que você tem que fazer, é outra maneira de colocar, ali eu gosto daquele quadro, mas outra maneira é essa aqui, ó, tá vendo? Ó? Metade feminina, metade masculina e dividida em um quadrado, se afastar mais. É a mesma coisa, mas aquela flor é mais simples. Então aqui nós temos o nosso corpo, que é a nossa aura, aqui seria o duplo etérico, masculino e feminino, a metade feminina é considerada a emoção e a metade masculina a razão. Mesma coisa, só que de outra maneira, a figura. As duas aves significa que eu posso ter o domínio sobre a terra, o braço que aponta para a terra, ou o domínio sobre o ar. E aqui nós temos os 4 temperamentos: fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. São os 3 temperamentos. Pessoas que usam muita vontade, outras que usam inteligência, outras que usam memória, outras que usam sensibilidade. É a mesma coisa. Então, que coisa maravilhosa. Aqui está quem atingiu a perfeição. Aqui, ó. Então, esse é o perfeito Caribou. Ele atingiu a perfeição total. Por isso, ele está com os 4 animais, porque atingiu a perfeição total. A Umbanda, os Exus, são os seres mais pequenininhos dentro da hierarquia celeste. Você imagina o céu, então, que é o lugar onde Reshit está. Vou mostrar de novo para você. Eu acho que não precisa, né? Eu acho que não é necessário mais não. Mas então, de onde Reshit está, ele estabeleceu uma hierarquia. De onde Javé está, ele estabeleceu uma hierarquia. Vamos pegar de Javé e esquecer Reshit. Então aqui estão os anjos. E o Javé estabeleceu uma hierarquia. Nessa hierarquia estão os anjos, que são aqueles loiros, né, que nunca tiveram corpo, e os homens que ajudam os mestres, que uma vez que passam para o outro lado, a missão deles é ajudar os seres humanos a não cair no Big Brother e ir para o inferno, né? Como no caso de Moisés. Ou seja, essa seria a figura onde esse ser atingiu a perfeição. Então, eu estou lutando para chegar a isso aqui. Moisés atingiu, dentro do limite do ser humano, a perfeição. Mas, como eu disse a vocês, o único ser perfeito mesmo está naquela gravura, que seria o perfeito Caribou, na Catedral de Chartres, Jesus de Nazaré. Agora, então, o que é que acontece com os Exus? Os Exus fazem parte de uma hierarquia, ou seja, de uma escada, vamos usar a prancha da maçonaria, de uma escada que foi estabelecida, essa escada é simbólica, que foi estabelecida por Javé. Então, vamos abandonar os outros mundos, vamos pegar só Javé. Então, Javé estabeleceu uma hierarquia, desde a coroa, o trono dele, até o nosso mundo,
E nessa hierarquia transitam aqueles que já passaram para o outro lado, junto com os anjos, na grande fraternidade branca, que é assim que se chama a união dos anjos e dos homens. Temos pouquíssimo tempo. Então, essa grande fraternidade branca, onde eu, se Deus quiser, quando passar para o outro lado, eu vou pertencer, teremos a obrigação de ajudar o homem a não cair no laço do maligno. E aí chegar até a Suprema Coroa, ou seja, chegar ao máximo, ao exterior de Javé e ficar esperando que Reshit nos dê as mãos e nos puxe para ele. E nós estamos aqui, no meio. Bom, agora, então, durante 5 anos, Cambonei disse a vocês um terreiro de Umbanda que eu fiz do meu material, do meu local de trabalho e de estudo, e nesse terreiro um preto velho era quem era a entidade principal. Então, o que é que acontece? O que acontece é que a Umbanda não é brasileira, não é afro, ela é brasileira. Então, de onde ela veio? Olha só, vou mostrar aqui você no mapa. Que a maioria das pessoas não sabe disso. Todo mundo acha que a Umbanda é afro, como o Candomblé. Não é. A Umbanda veio aqui, da Síria, da Mesopotâmia, da Pérsia, ela veio daqui. Ela foi transmitida numa sessão onde um médium que tinha sido como Chico Xavier Coroinha, chamado Zélio Silva, ele estava numa sessão de mesa kardecista quando ele recebeu a entidade chamada Caboclo Pena Branca, e então essa entidade passou para ele a doutrina que estava aqui. Olha que coisa maravilhosa, que estava aqui. Hoje, Turquia, Pérsia, Arábia, passou para aqui. Depois a África, por ser muito próxima, ela imitou e criando o Candomblé. O Candomblé é uma imitação da Umbanda. A verdadeira doutrina é a Umbanda. Essa é a verdadeira. E Zélio teve o privilégio de receber diretamente, por transmissão, da Mesopotâmia, portanto, dos caldeus, né? Você veja, Inanna é Nanã, Babaluaiê é Obaluaê. Então, você vai encontrar a semelhança dos nomes incrível, né? Mas é assim. Então, parem de dizer que a Umbanda é uma doutrina afro. Não é afro, ela é brasileira e ela era caldaica, ou seja, ela nasceu na Caldeia, um país antigo que ficava perto do que hoje seria a Turquia, né, e que foi a Pérsia. Então ele teve o privilégio, porque os deuses quiseram, né, que nós tivéssemos essa revelação. Então, Zélio Silva recebeu. E o que é que ele recebeu? Ele recebeu uma coisa que, infelizmente, não se estuda nos terreiros, nem de Umbanda, nem de Candomblé. Aqui está um livrinho que o Preto Velho me deu, Umbanda, Sua Eterna Doutrina, né? É um catecismozinho, e aqui está coisas mais pesadas. Agora eu vou mostrar a você a riqueza da Umbanda. Vou mostrar a você o que é que cada babalô-orixá, né? Eu tenho o conhecimento de um babalô-orixá, eu vou mostrar a você o que que os Exus sabem, o que é que as entidades sabem. Primeiro, os pontos escados, que são um tipo de alfabeto deles, né? E depois mostrar a vocês o equivalente à Cabala, a árvore da vida. Ou seja, assim como nós temos a Cabala, que é a árvore da vida, assim a Umbanda tem lá da Babilônia. Olha que coisa linda, olha só, Baba, é isso aqui que todo babalô-orixá devia saber. No centro aqui tem um triângulo, esse triângulo é o Lorum, dele irradiam todas as forças, e todas as forças estão representadas aqui pelos raios. Um desses raios é os Exus, os mais pequenininhos de todos. E uns são, vamos dizer assim, já saem desse mundo preparados para ajudar o ser humano. Então veja, não é lindo? É lindo. Eu vou mostrar agora de uma forma mais simplificada, porque aqui está muito complicado, né?
Mas é essa, a síntese da Umbanda está aqui. Pena que nos terreiros ninguém estuda isso. Quer dizer, infelizmente, o brasileiro, de modo geral, não gosta. Então, os Exus são uma dessa aqui, são os 7 orixás, chefes de legiões. Os 49 orixás de falanges com os mesmos nomes. E aí, numa dessas aqui, então, está os Exus. Os Exus obedecem aos orixás. Os principais orixás estão aqui, Oxalá, então, são anjos, né? Iorimá, aqui nós temos Iemanjá, então são anjos que mandam, que têm ao redor deles legiões. E no final dessas legiões tem seres de pequena sabedoria, mas que pode aumentar essa sabedoria, porque eles têm que subir aquela escada também como nós. Do mesmo jeito que nós temos que fazer, eles têm que fazer. Então estou me preparando para na hora que disser Marlan se venha, aí eu vou e vou tentar fazer a minha parte para ajudar a não caírem no Big Brother do diabo e serem seduzidos pela riqueza que termina levando para o érego, para o inferno. Aqui tem um mapa mais simplesinho. Eu vou ver se eu consigo pegar esse mapa, que é muito parecido com o mapa da Cabala. De uma riqueza impressionante. Os chefes de terreiro não sabem disso, eles não têm ideia do que é isso. Então você vê, compara, olha só, é a mesma coisa. Ó. Aqui é a árvore da vida da Umbanda, tá vendo? Ó? Lá em cima está Javé, né? Aqui as forças abaixo dele, aqui o centro, né? Onde a organização central, tá vendo? Tiferet, e aqui o mundo dos homens, que é chamado de Érego. Então, os Exus são obrigados, quer dizer, todos os bons, a obedecer à lei e à justiça. E Umbanda significa lei branca. A Quimbanda é a lei negra. Então, olha que coisa maravilhosa. Parece com o quadro da Cabala, parece. É a mesma coisa. Então, aí a maioria das pessoas tem uma restrição, achando que a Umbanda é a doutrina de ignorantes, né? E, na verdade, então, o professor Marlan morrendo, passando para o outro lado, com o conhecimento que tem de magia, das experiências que eu tenho, então eu vou fazer um esforço para me tornar digno de ser escolhido para ajudar os seres humanos a vencerem a tentação de ser rico, da riqueza, dos bens, da corrupção, a fim de subir aquela escada. A árvore é a mesma, não tem diferença. Então, isso aqui é considerada alta sabedoria, né? Por quê? Porque é judeu. Isso aqui é considerada coisa de gente burra, de gente rude. Como é que alguém vai para um terreiro de Umbanda? Por quê? Porque os culpados são os chefes dos terreiros, porque não estudam isso aqui. Então, estou mostrando a vocês. Os Exus estão aqui, mas, como eu disse a vocês naquele outro mapa, eles fazem parte de uma hierarquia, a menor hierarquia. Então, eles estão na ponta dos raios. E, então, no centro do raio está o Lorum, que é o céu. Depois vem Iemanjá e Oxalá, isso dentro da doutrina da Umbanda. E depois, então, vem os Exus, que são aqueles que estão ajudando ou não, porque você tem a opção. Então, existem Exus Bará, chamados batizados, que têm noção já do bem e ajudam. Exu não é o diabo. E existem Exus livres, que não querem obedecer à lei nem à justiça. E aí eles fazem o que querem. São esses que os magos negros usam. O mago negro usa os Exus livres para fazerem o mal. O mago branco, como eu, usa os Exus Bará,
porque já tem noção de luz, de sabedoria para fazer o bem. Isso são os Exus. Aí o pessoal acha que Exu é o diabo. Não, depende. Quer dizer, eu tenho o meu, todo mundo tem o seu Exu pessoal, né? Então, Tranca-Rua, Maria Padilha, pode ser homem, pode ser mulher, né? Mas ele tem um nome pessoal que ele só dá a você. Então, o nome pessoal do meu Exu, para mim, eu não vou dizer para ninguém. É um segredo entre ele e eu. Ele pertence a uma hierarquia lá que tem um nome genérico lá, como Tranca-Rua, como Zé Pilintra, tudo isso é Exu. Essa hierarquia baixa, chamada povo de rua, são os Exus. Não são bons nem maus. Eles optam. E nessa opção, eles podem obedecer à lei, a Umbanda, quer dizer, a lei branca, e à justiça. Se fizerem isso, você pode usá-los, e aí eles, quando você fizer a sua projeção, vai encontrá-los, e aí, quando eu fiz a minha dessa de madrugada, encontrei um que estava presidindo uma mesa de demônios, fazendo o banquete da comemoração, e com aqueles que tinham feito aquilo que ele queria, matado, estuprado, roubado, se corrompido, e eu derrotado, mas na verdade, como Jesus na cruz, eu tinha sido vencedor. Eu venci as 3 provas que no Big Brother, se eu tivesse me dobrado, venci porque não caí. E aí fui parar no mundo dos anjos, na dimensão dos anjos. E lá na dimensão dos anjos, eu ainda não fui qualificado para me aproximar deles, os 50 que estavam ali. Lindíssimos, lindíssimo. O local é maravilhoso. Como é o astral? Bom, depende. Então, nessa dimensão dos demônios, parecia o nosso mundo. Um edifício de 2 andares, belíssimo, muita gente vendo, e o programa parecendo com o Big Brother. Só que o chefe da mesa, ele tinha uma serpente no lugar da alma. Já quando eu entrei no alçapão, então era um campo, um gramado. Esse campo era um terreno como se fosse para camping, né? Como se fosse assim uma coisa muito suave. E eles, uns deitavam, uns brincavam, outros conversavam, mas era de uma nudez inocente. E todos eles loiros, para significar vamos dizer assim, a qualidade superior, já que nossa estética, o sonho usa a estética. A nossa estética acha que o loiro é o tipo superior, o ariano. Então está aí, espero que eu tenha me explicado, como é que os chefes de terreiro, os babalaôs, são preguiçosos, como é que eles são, eu acho que até certo ponto, perversos, porque eles não explicam o grande arcano, de ouvido, de boca a ouvido, como eles dizem, mas existe vasta literatura na praça. Isso aqui foi o próprio Preto Velho que me deu, e aqui mostrando o que é a hierarquia, onde vai terminar nos Exus. Começa em Olorum, depois os 7 orixás maiores, que são anjos, e depois, finalmente, nós vamos chegar aos Exus, que Zé Pilintra, Boiadeiro, esse povo de rua todo obedece à denominação genérica de Exu. Agora, resta saber se é Bará, a gente batizado, ou seja, tem noção da lei, do bem e da justiça, ou se não é. Se for Bará, eu trabalho com ele. Se não for, eu faço como fiz no Big Brother. Desprezo as provas que ele me fez passar, não passo nas provas, sou reprovado, mas graças a Deus mantenho a minha integridade. Isso são os Exus, isso é o mundo astral. Zélio Silva é o nome do ex-seminarista que se tornou kardecista e numa mesa kardecista recebeu essa doutrina fantástica, vinda diretamente da Mesopotâmia, onde hoje é a Turquia, e da Pérsia, e ele recebeu tudo isso incorporando o caboclo Pena Branca. E aí ele espalhou isso, e aí W.W. da Mata e Silva, isso aqui era o diretor, esse homem era diretor de um museu de Paris. Ele desistiu de tudo lá para poder estudar a Umbanda. Já pensou o que é isso? E nós não damos valor nenhum. E os babalaôs acham que basta saber ensinar a fazer garrafada e a botar frango com farofa na encruzilhada. Ele não tem ideia do que é, infelizmente. Pronto.
Terminamos aos 54 minutos, falta 1 minuto para 55. Espero ter me explicado. Esse vídeo foi para você, Sandro, e vocês outros que são nossos visualizadores. Podem fazer perguntas, eu terei prazer em responder. Esse vídeo eu vou colocar, né, no A Verdade é nos Três Mundos, porque ele é uma aventura, ele tem 2 viagens astrais, né, onde eu fiz, onde eu descrevi para vocês aqui, e eu vou agregar a ele aquelas outras situações extraordinárias que eu tive o prazer e o privilégio de viver. Portanto, espero que eu tenha respondido. Mandem perguntas, eu responderei. Até a próxima.